O relógio marca 3 da manhã e, em um servidor remoto, um conjunto de algoritmos de otimização de tráfego acaba de tomar uma decisão que você nunca pediu, mas que dita o que você verá quando abrir os olhos daqui a poucas horas. Não houve uma reunião de diretoria, nenhum humano revisou a lógica e não existe um botão de desligar para essa cadeia específica de eventos. O que acontece nos bastidores das grandes plataformas de recomendação não é apenas uma estratégia para manter sua atenção, mas um processo de remodelagem constante da sua própria percepção sobre o que é importante, o que é urgente e, em última instância, quem você é. A ideia de que a tecnologia é uma ferramenta neutra que espera pelo nosso comando é uma das ficções mais persistentes da era digital. Na realidade, estamos inseridos em um ecossistema de decisões automatizadas que operam em uma velocidade e escala inalcançáveis pela cognição humana. O fascínio inicial é inegável. A conveniência de ter um sistema que antecipa necessidades, organiza a rotina e filtra o caos informativo parece um ganho de eficiência incalculável. Mas, à medida que entregamos a curadoria do nosso ambiente diário para esses sistemas, o custo escondido começa a emergir não como uma falha catastrófica, mas como uma erosão silenciosa da autonomia. O problema central não é que as máquinas estão aprendendo a pensar, mas que nós estamos simplificando a nossa forma de decidir para que possamos nos encaixar melhor nos parâmetros dessas máquinas. Considere a forma como consumimos informação hoje. Não buscamos mais o conhecimento de forma ativa. O conhecimento é servido em porções digeríveis, calibradas pelo seu histórico de cliques, pela duração da sua pausa em uma imagem e até pela velocidade com que você rola a tela. Esse processo cria uma bolha de feedback, onde o sistema não apenas reflete o que você gosta, mas reforça e, eventualmente, molda os contornos do que você é capaz de imaginar. A automação das decisões se estende para muito além das telas. Em cidades inteligentes, sistemas de gestão de fluxo controlam semáforos, o consumo de energia e até a alocação de recursos de segurança pública, sem que nenhum cidadão tenha participado da lógica por trás de cada prioridade. Quando a eficiência se torna a métrica máxima de uma infraestrutura urbana, o valor da experiência humana, que muitas vezes é ineficiente, imprevisível e caótica, acaba sendo tratado como um erro de sistema a ser corrigido. A cidade deixa de ser um espaço de convivência para se tornar uma máquina de processamento de fluxo, onde o objetivo final é reduzir o atrito. Nesse cenário, a vigilância deixa de ser uma questão de câmeras vigiando pessoas e passa a ser uma questão de sistemas interpretando comportamentos. O risco não está apenas na invasão de privacidade, mas na criação de perfis preditivos que decidem o seu futuro antes mesmo de você chegar a uma encruzilhada. Bancos, seguradoras e plataformas de contratação já utilizam modelos que avaliam a confiabilidade de um indivíduo com base em correlações invisíveis. Se o seu padrão de comportamento se desvia da norma estatística estabelecida pelo algoritmo, você pode ser negado em um crédito ou desclassificado de uma vaga, sem nunca saber exatamente qual variável foi determinante para a recusa. A transparência, nesse caso, é uma ilusão, pois nem mesmo os criadores dos modelos conseguem explicar a lógica exata de decisões tomadas por redes neurais complexas. A dependência digital, portanto, não é apenas um vício em telas, mas uma atrofia deliberada da capacidade de gerenciar incertezas. Ao automatizar a escolha, renunciamos ao exercício do julgamento. Quando um sistema de navegação escolhe a rota mais rápida, ele ignora a importância de se perder, de descobrir um caminho novo ou de enfrentar um obstáculo que poderia nos ensinar algo. Quando um algoritmo de rede social filtra o contraditório, ele nos priva da necessidade de desenvolver a tolerância e o pensamento crítico. Estamos construindo um mundo onde a conveniência é o valor supremo,
Mas o preço dessa conveniência é a perda da nossa singularidade. É aqui que o dilema se torna mais agudo. A integração entre interfaces cérebro-máquina e o uso crescente de assistentes de inteligência artificial generativa promete uma era de produtividade sem precedentes. Podemos escrever, criar arte e processar dados com uma fração do esforço anterior. Mas, ao terceirizar a execução criativa e intelectual para máquinas, o que resta do processo humano de elaboração? A memória, por exemplo, está sendo gradualmente transferida para nuvens e bancos de dados externos. Já não precisamos lembrar de fatos, números ou caminhos, precisamos apenas saber como acessar a informação. A longo prazo, isso transforma a própria estrutura da nossa cognição, tornando-nos dependentes de uma infraestrutura que, se falhar ou se for alterada, nos deixará incapazes de navegar pelo mundo por conta própria. A transição para essa nova realidade não é feita por meio de uma revolução tecnológica súbita ou de uma rebelião de máquinas, mas por meio de pequenas concessões cotidianas. Cada vez que aceitamos a sugestão de um algoritmo sem questionar, estamos treinando o sistema para nos conhecer melhor do que nós mesmos. A automação, quando aplicada sem uma camada robusta de ética e consciência humana, tende a convergir para um estado de entropia, onde a diversidade de pensamento é substituída pela otimização estatística. O futuro sombrio não é um lugar onde robôs nos perseguem, mas um ambiente onde a nossa liberdade de escolha foi substituída pela conveniência de um sistema que sempre sabe o que é melhor para nós, segundo as métricas dele. O ponto de virada ocorre quando percebemos que o sistema não está apenas nos servindo, ele está nos moldando para que possamos ser mais facilmente servidos. A nossa atenção é o recurso mais escasso e valioso, e ela está sendo disputada por arquiteturas projetadas para explorar as nossas vulnerabilidades biológicas. O medo, a curiosidade, a validação social e o desejo de pertencimento são gatilhos que as máquinas utilizam com precisão cirúrgica para manter a nossa atenção presa no fluxo. Não somos mais os usuários, somos a matéria-prima de um sistema que se retroalimenta. Ao olhar para o horizonte, o desafio não é lutar contra a tecnologia, mas retomar o controle sobre as decisões que entregamos a ela. A pergunta que precisamos nos fazer não é o que a tecnologia pode fazer por nós, mas o que estamos deixando de fazer por conta própria ao permitir que ela tome as rédeas. A automação das decisões pode trazer conforto, mas a vida humana, em sua essência, é feita de decisões difíceis, de erros, de caminhos não otimizados e de surpresas que nenhum algoritmo seria capaz de prever ou, mais importante, de valorizar. A verdadeira questão é se ainda somos capazes de sustentar o peso da nossa própria liberdade. Entregar nossas escolhas para um sistema que promete conveniência é um movimento sedutor e, em muitos aspectos, inevitável na velocidade em que vivemos. No entanto, é também o início de uma despersonalização gradual. O futuro que estamos construindo é um reflexo direto da nossa disposição em abrir mão de momentos de desconforto. Se aceitarmos que a eficiência é a medida de uma vida bem vivida, o resultado final é um mundo perfeitamente otimizado, porém desprovido de qualquer marca de humanidade autêntica. A reflexão final, portanto, reside na nossa capacidade de manter o controle sobre o que é essencial. As máquinas continuarão a evoluir, os algoritmos se tornarão cada vez mais invisíveis e a integração com nossas vidas será cada vez mais profunda. Mas, em última análise, a decisão de quando fechar a tela, de quando ignorar a sugestão do sistema e de quando escolher o caminho mais longo e difícil ainda, é e sempre será nossa. O risco não está no avanço da tecnologia, mas na nossa inércia em deixar que ela defina os limites da nossa própria existência. A liberdade, nesse novo cenário, não é algo que nos é dado pelo sistema, mas algo que precisamos reivindicar constantemente, através de escolhas que, por definição, não podem ser automatizadas.
O futuro não começa quando as máquinas dominam o mundo. Ele começa agora, a cada decisão que entregamos, a cada memória que terceirizamos e a cada momento de atenção que cedemos sem questionar. A escolha de ser humano em um mundo automatizado é, agora, um ato de resistência deliberada.